noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os teus filhos. Meu nome é Sidney Vieira. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, o que eu era antes de ter um encontro com Jesus e após o encontro com Jesus, o que eu me tornei. Eu nasci no meio religioso, desde quando eu me conheço, eu vou para a igreja com meus pais. Meus pais me levavam. Nós éramos da Assembleia de Deus. Minha mãe continua sendo da Assembleia de Deus. Então eu cresci nesse meio religioso. Desde que eu me conheço, eu vou para a igreja. E esse foi o caminho que meu pai e minha mãe me ensinou. Eu lembro que essa Assembleia de Deus era um pouco rígida, né? Na minha época, bastante rígida. Não podia short, não podia jogar futebol, não podia nada. Eu cresci nesse meio rigoroso, mas sempre buscando, conhecendo a palavra de Deus. Agradeço meus pais por essa rica oportunidade que é conhecer a palavra de Deus desde o começo. Mas depois dos meus 18 anos, da minha fase adulta, eu comecei a entrar na fase de querer experimentar a bebida, achando que não tinha nenhum problema. Comecei a tomar um golinho, comecei a tomar uma latinha. E até então não tinha problema nenhum mesmo. Eu não estava vendo nenhum problema nisso. E aí foi indo, passando meses, passam-se anos, e eu dentro da igreja e continuando bebendo. E achando que não tinha nenhum problema. E até então não tinha nenhum problema. Para mim estava tranquilo, conseguia beber, não saía do controle até então. Ia na igreja, levantava a mão, glorificava, mas saía do culto abençoado e eu ia tomar a minha bebida. Ia tomar uma cerveja, porque eu achei que era normal. Achava que era normal na minha cabeça. Eu fui criado que não era normal. Mas depois de um certo ponto, depois de adulto, comecei a achar normal, que a bebida era normal. Que algumas coisas não tinha problema nenhum a fazer. No qual eu já tinha aprendido que tinha problema. Mas depois de adulto eu achei que não tinha problema. E aí começou a vir os prazeres da carne. Pecado é bom, porque se fosse ruim ninguém cometeria, e a gente acaba sendo influenciado, né, com esse mundo, com as amizades. E eu cheguei num certo ponto que continuei bebendo. E depois da bebida começou a vir um cigarro, comecei a fumar, não podia comprar uma bebida que eu já queria fumar. Continuei nessa vida por alguns anos, dentro da igreja. Depois tive um casamento, eu vim me casar, no qual eu tenho uma filha, tem 12 anos hoje, chama Hillary, é uma princesa que Deus me deu, filho é herança do Senhor, mas passei pelo meu primeiro divórcio e continuei afastado de Deus, pior ainda, porque comecei a ir balada, comecei a frequentar lugares onde não deveria, e a bebida começou fazendo mais parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, comecei a beber mais, comecei a fumar mais, até então estava na bebida, cigarro, balada, isso tudo conhecendo a palavra de Deus. Nascido num berço evangélico, no meio religioso, e minha vida foi isso. E depois de um tempo tive um novo relacionamento, no qual no começo estava tranquilo, mas depois comecei também a ter problema. Começou a vir bastante problema dentro de casa, por causa da bebida. De novo passando pelo que eu já tinha passado. E a bebida fazendo parte cada vez mais da minha vida. E a gente saía, bebia, fumava, briga mais brigas, constantes brigas, muitas brigas. Nesse relacionamento eu tenho um filho, que é o Daniel, que é bênção de Deus na minha vida. Hoje ele tem 5 anos de idade. Mas dentro de casa estava ficando insuportável. Eu já não aguentava mais ficar dentro de casa. A cobrança era demais. E aí, conforme a cobrança vinha, eu saía mais para beber ainda. O que eu achava que já era normal, que era um copinho de cerveja, uma latinha, uma bebidinha, um cigarrinho, começou já a afetar de uma forma que eu fiquei sem controle. Porque eu achava que não tinha problema nenhum, já começou a ter problema de novo dentro da minha casa. Ficou tão insustentável, tanta briga, ficou num lugar insuportável. Era um inferno dentro da minha casa. Muitas brigas, demais. E chegou a um ponto da gente divorciar. Eu me divorciei com a Carol, no papel, deixando mais uma vez um filho, mais uma vez uma esposa, e virou um transtorno, e eu tinha sofrido muito já. E eu comecei a sofrer tudo de novo. Tudo que eu já havia sofrido, eu comecei a sofrer de novo. Porque eu já achava que não tinha problema nenhum. E olha onde eu estava de novo. Sofrendo tudo por causa da bebida. A bebida acabou com a minha vida. Comecei a ter algumas amizades também que me influenciou bastante. A questão de bebida, a questão do mundo, balada. Que quando a gente tá com os amigos, tudo é legal, tudo dá risada, tudo pode, é gostoso. Mas quando a gente chega em casa, só Deus sabe. Quando a gente coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro, a gente sabe quão difícil é, quão vazio a gente tá. No meio do religioso que eu vi, onde eu vim parar? Eu tava afundado lá na lama do pecado. E aí, conforme essas amizades foi vindo, a gente foi bebendo, eu fui saindo mais, e cada vez bebendo mais. Da bebida fui pro cigarro, do cigarro fui pras drogas, das drogas fui pra prostituição. Eu não saía da prostituição. Então minha vida tava um caos e eu não aguentava mais. Por mais que a gente ia, por mais que a gente fazia tudo aquelas coisas, naqueles lugares horríveis, que a gente sabe que é. Quando eu chegava em casa, é um vazio profundo.
mas quando a gente estava na farra, quando a gente está no pecado, que o pecado é bom, é gostoso, na hora ali é maravilhoso, mas tudo tem um preço. E a dor vem. E aí no outro dia eu sentia tudo de novo, aquele vazio, um sentimento de depressão, difícil demais, um sentimento horrível. Parece que a gente na hora tá cheio, mas quando a gente sai daquele lugar, a gente chega em casa e tá vazio. E a gente sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sabia o que era isso. Era a falta de Jesus, porque eu só tava na igreja, mas eu nunca tive encontro com Jesus. E a minha vida ficou por anos assim. Até que um dia eu ouvi numa pregação, na igreja qual eu frequento, ouvindo uma pregação, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu estava no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. E uma das pregações, Deus falou comigo, eu fui na frente, pedi perdão para Deus. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais. Eu quero beber, eu quero fazer coisa errada. Cansei. Eu fiquei quase 20 anos dentro da igreja fazendo tudo errado. Olha o tempo que eu perdi. Eu não aproveitava nem as coisas de Deus e nem as coisas do mundo. Porque aquele que não guarda princípio, não tem como ter o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aquele que quebra princípios, as bênçãos do Senhor não vêm. Aquele que guarda princípios, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente quebra o princípio. Tem princípio para seguir. E eu quebrei todos os princípios. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Eu cheguei no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. Mas às vezes a gente chega no fundo do poço porque a gente só tem duas saídas. O bom é chegar no fundo do poço que você tem opção. Ou você morre no fundo do poço, ou você levanta a cabeça e olha para o alto, e olha para Deus, olha para Jesus, e fala, Senhor, me ajuda. Eu já não aguento mais, estou no fundo do poço, me dá a mão, me ajuda, me tira daqui. Começa uma nova história na minha vida, estou cansado. E Deus é fiel. E a graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Jesus vem e te tira do poço. Ele tira, limpa a lama de nós, Ele nos livra do pecado, Ele nos ajuda. Mas para isso acontecer, a gente precisa estender a mão. A gente precisa dar um passo e aceitar